Responsabilidade dos pais e mães. Já falei sobre a sociedade atual e a divulgação e responsabilidade da mídia. Já falei também das responsabilidades da sociedade como um todo, diante dos valores consumistas e da imensa desigualdade social. Falo agora da responsabilidade dos pais, na condução de seus filhos na senda evolutiva. A vida é um bem precioso demais para ser desperdiçado com insignificâncias. Dar sentido para a vida é primordial para todos, desde a mais tenra idade. Os pais têm a responsabilidade de orientar seus filhos, encaminhando-os nas trilhas do bem, para que possam optar e escolher o que for do seu livre arbítrio, num leque de opções em que existam possibilidades de significância. Se diante da criança só forem revelados valores que insinuam, induzem e propõem a caminhos negativos, ela não terá chances de escolher, pois só lhe foram apresentadas opções para caminhos sem luz. A família é chamada de esteio da sociedade, mas ela é também o esteio na indicação do caminho evolutivo da espiritualidade de seus membros. Muitas famílias estão destruídas ou em fase de destruição, também por causa dos valores que a sociedade elegeu como prioridades para o indivíduo e que não dão o suporte necessário para a manutenção da união familiar. Em geral, os filhos ficam sob a guarda da mãe ou do pai, que mesmo cuidando deles com dificuldades, também são responsáveis por sua orientação espiritual. Oferecer-lhes caminhos de caridade, de amor, respeito ao próximo, de união e fraternidade. É essencial para que as crianças e os adolescentes não sejam cooptados por valores consumistas, que podem levar ao caminho das drogas e outras formas de alienação, ou por valores de sexualidade desenfreada, que poderão levá-los a doenças sexualmente transmissíveis. Vive-se hoje uma sociedade doente como um todo. Outras sociedades já se apresentam doentes, em parte, mas a sociedade atual está doente de corpo e espírito. A facilidade de propagação da mídia e globalização e os rápidos meios de transporte, com difusão dos valores negativos da sociedade consumista, provocaram as doenças que contaminam a sociedade de maneira global. Mesmo os países cujas populações não têm acesso a essa mídia sofrem a contaminação pelas doenças dessa sociedade, pois, ao ficarem excluídos, também são banidos do acesso ao pão que os alimentos a cada dia lhes dão. Toneladas de alimentos vão para o lixo nos países ricos e não são distribuídos. Alega-se que o transporte é caro para que sejam feitas doações, e o preço não pode baixar, pois é preciso manter os lucros. Essa é a lógica do desperdício
e da falta de humanismo, de fraternidade e de amor ao próximo. Há milhões de famintos e milhares de toneladas de alimentos no lixo das grandes empresas agropecuárias e indústrias. Contrapor valores, mesmo que subrepticiamente, aos ensinamentos dessa sociedade, é caminhar no contrafluxo do sistema. Mas nessa contramão devem estar os pais e mães, os mestres, os sacerdotes e sacerdotisas, os líderes sociais, e deveriam estar principalmente os políticos. Mas sabemos que os mesmos são, em geral, os próprios corrompidos e corruptores da sociedade. Sacerdotes e sacerdotisas, que são pais e mães de seus filhos espirituais, estudem, leiam, olhem para a sociedade e analisem, procurando isentar-se de ligação com os valores apregoados e eleitos pelo consumismo e estejam capacitados para orientar o seu rebanho nos caminhos de luz do Divino Criador. Orientem os filhos de seus templos, torne-os coadjuvantes de seu pastoreio, faça de seus rebanhos caminhantes da contramão do que aí está. Quem sabe assim, um dia, a contramão se transforme no caminho correto para essa sociedade cega e ensurdecida diante das mensagens dos seres de luz. Ser sacerdote ou sacerdotisa, dirigente e médium de espiritualidade, são responsabilidades diante do outro. Não há mais tempo para não enxergar, não ouvir e não falar aquilo que salta aos olhos e aos sentidos em geral. A grande família humana carece de pais e mães capazes de colocá-la nos caminhos do Criador. A espiritualidade tem por obrigação combater os discursos que mercadejam a religião e o Pai Maior. É a sua oportunidade de limpar o nome da religião da sujeira causada pelos pais e mães de encosto. Aqueles que não souberam dignificar e respeitar a religião, que a venderam, que mercadejaram com a mediunidade e com os seus trabalhos espirituais, não foram verdadeiros espiritualistas e espíritas, e não trabalharam com os ensinamentos e fundamentos de religiões sagradas. Colaboram por trabalhos espirituais, realizam magias negativas, prejudicam pessoas, ligaram-se às esferas trevosas e realmente transformaram-se em pais e mães de encosto. E isso continuam sendo, pois continuam mercadejando em nome do Pai Celeste e garantindo seus lugares nas esferas negativas. A espiritualidade está sendo purgada de seus falsos dirigentes. Está recebendo mensagens de orientação e fundamentos primorosos, capazes de fazer dela uma religião tão ampla e ao mesmo tempo tão acolhedora, tão científica e tão simples, tão sincrética e tão especial como ela de fato é. Diante dos contextos atuais, só vemos possibilidades de mudanças a partir da orientação religiosa e educacional. Façam de seus rebanhos seres de luz, seres nos quais os valores materialistas possam se transformar em valores de bondade, amor, conhecimento, sabedoria e fé, na luz da lei maior
do Pai Criador. Só assim poderão brilhar mais que os falsos brilhantes com que acenam os seres do astral inferior. Troquem o cifrão dos vendilhões dos templos pelos atos de amor e bondade, pela palavra firme e forte, capaz de criar a confiança dos espiritualistas e dar a firmeza necessária para o crescimento da religião e religiosidade. Todas as pessoas têm necessidade de viver dignamente. Cada templo poderá desenvolver trabalhos de ajuda, no sentido de buscar empresas, oferecer as orientações profissionais necessárias e possíveis, auxiliar nas necessidades materiais e outras. Mas um ou uma dirigente de um templo jamais poderá angariar fundos espuriamente em benefício de si próprio ou de qualquer outro, nem induzir seus fiéis a praticarem a religião em troca de realizações materiais envolvendo dinheiro. Filhos, troquem o cifrão pelo amor. Amor aos pais, aos filhos, aos amigos, ao ser humano. Portanto, o amor a nosso Divino Pai Celestial. Sermões de um Mestre Pena Branca.